Bom dia, turma do componente Escola, Alfabetização, Culturas da Escrita. Professora Blenda aqui com vocês. Hoje nós vamos fazer uma aula que vai ficar gravada para aquelas pessoas que não puderem participar ao vivo. A aula de hoje, ela vai ser focada neste livro aqui, que é a Didática do Nível Pré-Silábico. Na nossa próxima aula, que vai ser síncrona também, a gente vai tratar desses dois livros aqui. Mas vamos por partes, então, porque é muita leitura, como vocês já perceberam, é preciso muita dedicação para a gente conseguir sucesso nessa tarefa, que é a alfabetização de crianças, principalmente as crianças das classes populares. E aí, a professora Esther Grossi, que é a autora do livro, ela já começa fazendo uma pergunta que é extremamente importante. As crianças das classes populares são menos inteligentes que as crianças de classe média? Qual é o por que algumas pessoas ainda têm esse tipo de pensamento? Na verdade, ela chega à conclusão de que o problema não é falta de inteligência, o problema é inadequação escolar. A reprovação em massa dos alunos das classes populares cria esse estigma da incapacidade de vencer nas aprendizagens escolares. Então, enquanto algumas crianças seguem, outras são reprovadas e expulsas da escola. As crianças das classes populares, elas têm conhecimento, sim, um conhecimento diferente das crianças de classe média. Os seus potenciais cognitivos se assemelham. Então, não é uma questão de falta de inteligência. Aqui é uma questão que entra um conceito do Bourdieu, que eu não sei se vocês já estudaram, que é o capital cultural. Na verdade, é disso que a professora Esther está falando. As crianças da classe média, elas detêm um capital cultural que é muito mais valorizado dentro da escola do que a criança que veio das classes populares, porque ela tem uma cultura que é diferente e muitas vezes uma cultura que não é letrada. E quando a criança que vem de uma cultura letrada chega na escola, para ela é muito mais tranquilo entender do que a professora está falando, de alfabeto, de leitura, de escrita, de livros, de lista, de receita. E enquanto a criança que não teve acesso a nada disso, ela não consegue entender o que está acontecendo. Demora um pouco para ela perceber. Então, a ausência quase completa de experiências com materiais e atos de leitura e de escrita nas famílias das classes populares, nesse período que vai dos 2 aos 6 anos de idade, das crianças não lhes possibilita avançar no mesmo ritmo que as crianças das classes favorecidas. É muito comum nas casas de classe média alta, desde bebê você tem acesso a livros, a mãe, o pai, os avós, tios, babás, as crianças vão para a creche, leem livros, as pessoas contam histórias, existem, dentro da casa dela existem bibliotecas com livros, ela costuma ver as pessoas lendo jornais, revistas, enviando mensagens, fazendo lista de compras, enfim, atos de leitura e de escrita que muitas vezes não estão presentes nas famílias de classes populares e por isso as crianças vão ter na escola, essa é a grande importância da escola, então, e da professora bem formada, vai ter lá na escola a oportunidade de vivenciar o que essas crianças de classe média já trazem do seu contexto. Então, a proposta didática de alfabetização, a partir da psicogênese, é um conjunto de atividades com eficácia na alfabetização. É para que todos se alfabetizem. É um posicionamento político, é fundamentação psicológica da aprendizagem, epistemológica, cognitiva e afetiva. Uma proposta didática é muito mais do que uma receita, ou seja, vou pegar esse livro aqui, vou seguir a receitinha aqui do final e todos os meus alunos vão estar automaticamente alfabetizados.
Infelizmente, não. Se fosse assim, seria muito fácil, a gente não teria ninguém analfabeto no Brasil, nem nos países da América Latina e no restante do mundo. O mais importante é que ela precisa ser recriada a cada aplicação, ou seja, para cada turma de alfabetização que vocês vão fazer, vocês vão recriar essas atividades que estão aqui no final dos 3 livros que vocês leram. É por isso que é um pouco, não impossível, mas não é tão viável fazer material didático pronto para essa proposta de alfabetização. E é claro que isso não agrada as editoras querem vender o material de alfabetização idêntico para o Brasil inteiro, mas no GEMPA, essa proposta didática de alfabetização é uma proposta em que você pode fazer algumas atividades que são genéricas, mas a maior parte das atividades são personalizadas para os seus alunos e para as suas turmas. Aqui nós temos um exemplo de material que é muito importante que vocês tenham na sala de aula de vocês. Esse aqui é o alfabeto móvel, e vocês vão produzir uma ficha do nome para cada um dos seus estudantes. Então, a gente tem aqui uma elaboração teórica tipicamente brasileira e latino-americana, ou seja, está voltada para a nossa realidade. É o que nós precisamos. Nós temos a solução para os nossos problemas. Nós temos pessoas muito inteligentes, muito capacitadas aqui, para a gente conseguir que todas as crianças se alfabetizem. O estudo que aconteceu, que reverteu nesse livro aqui, aconteceu em escolas da periferia urbana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, na década de 80 e 90. Então, é muito importante isso, porque é o contexto das crianças que mais têm dificuldades em se adequarem à escola. Então, a proposta didática do GEMPA, ela é um ramo do conhecimento, ou seja, entende a didática como um ramo do conhecimento, considera as hipóteses do aluno, considera as atividades propostas pelo professor como fundamentais para o processo de aprendizagem e, juntamente com outras bases teóricas, se consolidaria, então, uma proposta pós-construtivista. Essa aqui é uma foto que foi tirada de uma capacitação feita, um curso de formação para professoras nessa didática do GEMPA, onde se usa essas letrinhas aqui, que são o alfabeto, onde eu vou mostrar para vocês nas próximas aulas como é que vocês produzem essas letras aqui. E essa é uma das frases mais importantes que tem no GEMPA, além de todos podem aprender, só ensina quem aprende. Ou seja, é necessário muito estudo, muita dedicação para que vocês possam ensinar os estudantes de vocês, as crianças, principalmente as crianças. Por que nós temos tanta dificuldade no processo de alfabetização das crianças das classes populares? Vamos ver o que dizem as estatísticas. O Censo Escolar de 2009 do Distrito Federal tem uma taxa de 8,4% de reprovação nos 4 primeiros anos do ensino fundamental, sendo que no terceiro é uma reprovação de 17%. A média brasileira para o primeiro ano é de 5%. Quem são essas crianças? Quem são esses 8,4%, 17,5%? Quem são esses 5% da média brasileira? Quem são essas crianças que passaram 3 anos, 600 dias letivos, são 200 dias letivos no primeiro ano, 200 dias letivos no segundo ano, 200 dias letivos no terceiro ano, 600 dias letivos, centenas de horas dentro da escola, na sala de aula, com a professora, com seus colegas, e mesmo assim foram reprovadas. O que está acontecendo com essas crianças? Ah, professor, esse percentual é baixo. É baixo porque você está desconsiderando essas crianças. Às vezes a gente só considera se for o nosso filho, se formos nós mesmos, nossa mãe, nosso pai, nossos amigos, mas essas crianças, elas são importantes. Por que essas crianças não estão sendo alfabetizadas? O que está acontecendo com elas?
E aí, eu trouxe aqui uma fala da professora Fátima Guerra, que foi minha professora, inclusive, na Universidade de Brasília, no curso de Pedagogia, que ela diz assim, reprovar ou não reprovar? A reprovação, de acordo com a professora Fátima, e eu concordo com ela, não é admissível em hipótese nenhuma e pode causar consequências negativas para a criança. Quando há retenção do aluno, a reprovação também é da escola. É importante a gente entender isso, que se trata de uma responsabilidade coletiva, não é culpa do aluno, não é ele que não quis aprender, é uma responsabilidade de todos. Todos nós somos programados para aprender. Quando isso não acontece, é preciso prestar atenção no que está acontecendo. Mas a função da escola é ensinar. Se todos podem aprender e a função da escola é ensinar, então vamos conseguir alcançar esse sucesso de todas e todas as crianças. Dentro da sala de aula de vocês, vocês vão criar um ambiente alfabetizador, que é um ambiente rico tanto de materiais quanto atos de leitura e de escrita. É importante que as crianças tenham, além de livros, cartazes disponíveis dentro da sala de aula, que as crianças vejam você, professora, que é a pessoa alfabetizada da sala de aula, fazendo esses atos de leitura e de escrita, contando uma história, escrevendo no quadro, escrevendo um cartaz, escrevendo uma receita. São muitas as atividades que vocês podem fazer. Alfabetizar é muito mais do que fazer a correspondência entre som e escrita. Por isso, não há seleção de uma ordem de letras. Por exemplo, na didática do Gempo, a gente não começa com as vogais e só depois passa para as consoantes. Não. As crianças são apresentadas a todas as letras do alfabeto, desde o primeiro dia de aula, e as palavras por inteiro. Assim funciona a didática da psicogênese, escrita aqui pela professora Esther Pilar Grossi. Esse ambiente alfabetizador, a criança vai então entender a correspondência entre sons e letras escritas, ela não se apresenta no início do processo. Quando a criança está na hipótese pré-silábica, ela não entende que existe uma relação entre o som e a letra. Como eu já falei para vocês na nossa última aula, esse é um dos problemas do método fônico, porque se a criança está na hipótese pré-silábica e a professora está na sala de aula falando assim, por exemplo, garrafa, garrafa começa com que letra? Vocês estão ouvindo o som? G, 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 G. E a criança que é pré-silábica, ela está olhando aquela situação e está pensando, meu Deus, o que a professora está falando? G, G, G. Por exemplo, a palavra Maria, o seu nome, como é que faz o M? E a criança está pensando, o que a professora está falando? Porque no início do processo, a criança não relaciona o som com a escrita, com a fala. Nesse início, as crianças não vislumbram que a escrita tem a ver com a pronúncia das partes de cada palavra. E aqui muitas crianças ficam para trás, infelizmente, na alfabetização. Então, o que vocês vão colocar na sala de aula de vocês? Um alfabeto, aqui no caso, eu achei esse alfabeto muito alto. Na minha opinião, o alfabeto tem que ficar mais baixo, na altura dos olhos das crianças, inclusive que elas possam tocar. Vocês podem fazer esse alfabeto de EVA, vocês podem comprar pronto. Vocês já devem colocar os numerais, para que as crianças já conheçam. Vocês podem já colocar, inclusive, as quantidades. Vocês vão colocar um calendário que vai ser visto todos os dias para a criança saber. Nós estamos no ano de 2021, hoje é dia 28 de julho, este mês tem 31 dias, e a criança já vai começando a aprender o que significa o ano, o mês, o dia da semana. Hoje é quarta-feira. Vocês vão colocar na parede a lista com todos os nomes de todos os alunos da sala. As crianças vão começar a reconhecer o próprio nome. Vocês vão fazer a lista de atividades, vocês vão fazer a rotina das crianças, vocês vão fazer uma roda com elas no início da aula. Se não for possível fazer uma roda, explicar para elas, crianças, hoje, dia 28 de julho,
Quarta-feira, as nossas atividades, então, vão ser desenho, parque, roda de leitura. E as crianças já sabem o que vai ser a rotina daquele dia. Aqui tem uma parlenda, é um exemplo, por exemplo, de texto que vocês podem colocar na sala de aula. As crianças têm acesso ao alfabeto móvel, o alfabeto de mesa, uma estante aqui onde elas vão colocar ou uma prateleira, ou ganchinhos onde a criança pendura a mochila, e no lugar onde ela pendura a mochila tem o nome dela escrito, para ela saber que ali é o lugar. Tem o cantinho da leitura, com livros, com gibis, com cordel, com vários tipos de material escrito, com jornal, com revistas, tá? Então, esse aqui é um ambiente que vocês vão criar na sala de aula de vocês, um ambiente alfabetizador. Para onde a criança olhar, ela vai ter materiais escritos e você, como professora, durante o dia vai realizar, durante a aula, atos de leitura e de escrita, para então que essas crianças que estão no nível pré-silábico compreendam o que é leitura e escrita, o que é alfabeto, o que é pronúncia. Quando a criança está no nível pré-silábico, ela se faz as seguintes perguntas. O que se lê? A gente lê no desenho ou a gente lê nas letras? Tem criança que chega na escola ainda sem saber essa diferença. Tem criança que chega na escola achando que desenhar, a gente lê no desenho que desenhar é escrever. Pode ser em letras não acompanhadas de imagens. Então, por que essa escrita aqui é pré-silábica? Vocês sabem me dizer? O que essa criança está escrevendo aqui? Se o aluno de vocês faz esse desenhinho dessa casinha com essa menina e escreve esse monte de letra, que inclusive ela fez a linha, ó. Como é que a gente sabe que essa criança é pré-silábica? Vocês podem falar, tá, gente? Quem quiser abrir o microfone, fazer pergunta, não precisa esperar até o final da aula, não, tá bom? Mais algumas questões típicas do nível pré-silábico. A criança lê nos desenhos e nas fotos, ou seja, em imagens gráficas. Ela associa às imagens a capacidade de expressar aspectos do real. Nem suspeita que com um conjunto de risquinhos se possa fazer o mesmo. Imagina que se vocês chegassem na China hoje ou no Japão para assistir às Olimpíadas, se vocês olhassem essa escrita aqui, vocês sabem por onde começa a ler? Será que começa por aqui, igual no Ocidente? Será que é da direita para a esquerda? Ou será que é da esquerda para a direita? Será que é de cima para baixo ou de baixo para cima? O que são esses risquinhos aqui? Para vocês tem alguma diferença ou para vocês está tudo igual? Uma criança que não é alfabetizada, que está no nível pré-silábico 1, que não sabe a diferença entre desenhar e escrever, ela enxerga assim o mundo escrito. Então, a gente não pode querer tratar essas crianças como se fosse óbvio a leitura e a escrita. Imagina vocês lá no Japão, na China, dirigindo um carro ou procurando um banheiro, como é que vocês iam saber que será que significa, o que será que está escrito aqui? Aqui acho que está escrito proibido buzinar, né? Vocês já sabem que não pode buzinar. Se vocês precisarem ir ao banheiro, vocês vão ter que procurar, não o que está escrito, mas o desenho da mulher ou do homem. Então, a criança pré-silábica, ela vai navegando no mundo assim, da leitura e da escrita. Ela primeiro está focada no desenho. E ela começa a formular hipóteses. Ela começa a formular o seguinte: para poder ler alguma coisa, tem que ter bastante letras, no mínimo 3. Então, a criança pré-silábica, ela acredita que para ler, para ser uma palavra, tem que ter no mínimo 3 letras. Para poder ler, não pode haver 2 letras iguais, uma ao lado da outra. Então, isso é o que pensa a criança pré-silábica. Vamos ver aqui se esse desenho, olha, tem bastante letra, então ela escreveu bastante coisa. Provavelmente ela está usando as letras que são do nome dela, que são as letras que ela conhece, ou de alguma palavra importante. Essa criança que disse que aqui está escrito gato, então vocês estão vendo que inclusive ela inventou uma letra aqui, eu não sei que letra é essa. Aqui a criança disse que está escrito borboleta,
Aqui a criança diz que está escrito cavalo, aí ela disse, agora eu vou fazer um boi. Aí ela fez um i e desenhou um boi. Isso aqui é um gato, o gato bebe leite. Então aqui a criança ainda não está fazendo a relação da fala, do som com a letra. E ela ainda mistura desenho com escrita. Por isso que essa criança ela está na hipótese pré-silábica. Antes de saber ler no sentido escolar, uma criança da classe média ou alta, ela já sabe distinguir a natureza de um texto de acordo com o seu suporte. Por exemplo, ela sabe que costuma aparecer num jornal, revista, numa carta, uma conta de luz, uma conta de água, como são os textos num livro de história, porque as crianças de classe média alta, classe média e classe média alta já vêm de um contexto onde já vem de um ambiente alfabetizador. A criança que vê as pessoas lendo e escrevendo tem a ocasião de se pôr questões a respeito desses atos. Então, se uma criança não vivencia isso, se ela não vê pessoas lendo e escrevendo, ela não entende exatamente para que serve isso, qual é a função social da escrita. A criança, na hipótese pré-silábica 1, ela não estabelece vínculo entre fala e escrita. Então, não adianta você dizer para ela assim, escreve mamãe, ó, escuta, não, porque ela não faz a menor ideia do que você está falando. Ela não entendeu ainda que o que você fala você pode escrever e o que você escreveu você pode ler. Ela ainda acha que com desenho, com imagem. Ela supõe que a escrita é outra forma de desenhar ou representar as coisas. Então, ela vê a escrita como pequenos desenhinhos. Existe, então, a escrita pictórica, que a criança, a escrita ocorre em forma de rabiscos ou garatujas, um desenho sem figuração, ou então a escrita ideográfica, que ela usa desenhos para representar as palavras. Se a sua criança, seu filho, seu aluno, está escrito assim, ó, você pede para ela escrever, Thaísa, aí ela faz essa minhoquinha, elefante, formiga, leão, rã, e o leão é feroz, essa criança ela está na hipótese pré-silábica, e aqui ela está fazendo a escrita pictórica. A escrita ideográfica, por exemplo, do Lucas, Lucas já está começando a aprender as letras do próprio nome. Mas se você tirar a questão do próprio nome, se você pede para ele, Lucas, escreve calendário, aí ele vai desenhar um calendário. Lucas, escreve caderno, ele vai desenhar um caderno. Lucas, escreve lápis, ele desenhou um lápis. Escreve giz, ele desenhou um giz. Agora você escreve, o lápis é meu, ele desenhou o lápis dele aqui. Então, são dois exemplos de crianças que estão na hipótese pré-silábica 1, só que uma está fazendo a escrita pictórica e a outra está fazendo a escrita ideográfica por meio da representação de desenhos. Essa criança chegou na sua sala de aula. Como é que você vai alfabetizar essa criança? O que você vai fazer com ela? Primeiro de tudo, você vai começar pelo nome próprio da criança. Essa é a primeira atividade que vocês vão fazer no primeiro dia de aula. Você já tem que estar lá com todas as suas fichas prontas, e existem várias maneiras de fazer essa ficha. Pode ser com a foto da criança, pode ser com desenho, pode ser com a primeira letra em vermelho, de um lado escrito letra caixa alta, do outro escrito letra cursiva, de um lado o pré-nome e atrás o nome completo. Vocês vão ter uma infinidade de fichas para trabalhar com essas crianças. Vocês vão criar um tesouro. Cada criança vai ter o seu tesouro de palavras. Já no primeiro dia de aula, vocês já vão usar a ficha do nome, porque o seu nome próprio é o que você tem de mais importante. É a sua identidade. Então, aquilo é a primeira palavra que a criança vai aprender. Então, com a ficha do nome que vocês vão usar todos os dias, vocês vão fazer diversas atividades com as crianças, por exemplo, disponibilizar para elas letras do alfabeto móvel, e aí vocês vão pedir para a criança, pega a sua ficha do seu nome, aqui está escrito o seu nome, Vitória, e agora você tem que encontrar aqui cada uma das letras, vamos lá, V, I, T, O, R, I, A. Não se preocupem com a criança espelhando letras e números até os 6 anos de idade, tá?
até os 6 anos de idade, não é problema a criança espelhar. A partir do momento que ela completou 7 anos completos, e ela continuar espelhando, aí sim pode ser um motivo de preocupação, de encaminhamento, para tentar descobrir se a criança tem algum outro problema. Mas até os 6 anos, aos 7 anos incompletos, não é problema a criança espelhar. Professor, então não preciso corrigir a criança? Eu acho mais interessante você fazer perguntas desafiadoras para a criança. Porque você fala para ela, que letra é essa? R. Olha aqui, tá igual? Se a criança perceber e disser que tá igual, por enquanto deixa, na fase inicial, a gente aceita alguns erros da criança, para ela criar confiança de que ela sabe ler e que ela sabe escrever. A gente não vai chegando já nos primeiros dias de aula falando, tá errado, você está fazendo o R ao contrário. Nos primeiros momentos da alfabetização, é que a gente aceita esse tipo de erro, não destaca tanto assim. Não estou dizendo que você vai aceitar qualquer escrita da criança, porque existem algumas pessoas que dizem que o construtivismo é ruim porque não conserta os erros da criança, que ela sai escrevendo tudo errado. Não é nada disso. A gente está falando do processo inicial de alfabetização. A gente não precisa tirar a confiança dos nossos alunos logo assim de cara. O que mais vocês podem fazer de atividades com essa criança? Vocês vão dar para elas a ficha do nome, vocês vão dar massinha. Gente, eu acho uma pena que no ensino fundamental, com as crianças de 6, 7, 8 anos, às vezes a maioria das escolas enfileira essas crianças na sala de aula, começa a tratar essas crianças como se elas fossem adultos. Gente, elas são crianças de 6, de 7, de 8 anos, ainda é criança. Não tem problema nenhum vocês darem massinha para os alunos de vocês do ensino fundamental. Eles vão amar, vocês podem ter certeza disso. Vocês podem entregar a ficha do nome e pedir para que eles façam cada letra do nome. Olha só que legal. Alexandre, Lívia, Mateus, aqui outro Mateus, aqui Isabel. Então, é uma atividade que vocês podem fazer. Enquanto um grupo de crianças numa mesa está trabalhando com o alfabeto móvel, um outro grupo de crianças está trabalhando com massinha, o outro grupo de crianças está fazendo um desenho, e o outro grupo de crianças está no cantinho da leitura, fazendo leitura de livros. E depois você troca. Essa é uma técnica muito boa para você usar em sala de aula, de rodízio, porque vocês podem ficar circulando ou então mantendo o foco naquela atividade que é mais desafiadora para ajudando as crianças. E enquanto as crianças estão, por exemplo, na leitura, você pode deixá-las lá. E aí você foca nas crianças que estão com a ficha do nome. Aqui tem um exemplo de como que vocês podem fazer a chamada. Todo dia de manhã vocês vão fazer a chamada. Cada dia de um jeito diferente. Tem várias maneiras. Vocês podem colocar as fichas do nome no chão e pedir para que cada criança encontre o seu nome. Aí a criança não sabe. O que você faz? Mostra para ela qual é? Pergunta para o colega. Gente, aproveita, fala, gente, quem sabe onde está o nome do Enzo? Vai ter alguém que vai saber onde está o nome do Enzo, vai mostrar, tá ali. Então a criança, o colega, o outro, que é o par da criança, ela participa. E aí a gente vai falar, olha ali, Enzo, o seu nome, o seu colega encontrou. Aprender a ler, escrever o próprio nome, passa pela sociabilidade e pela afetividade. Foi o nome que seu pai, que sua mãe escolheu, tem uma história, em homenagem a alguém, a sua mãe estava assistindo um filme, viu na televisão, em homenagem a seu avô, a sua mãe combinou o nome com seu pai chegou no cartório e fez outro, todos os nossos nomes têm história. Então, isso passa por uma questão muito forte de afetividade, a gente tem que ter respeito pelo nome da criança. As crianças, na hipótese pré-silábica, elas falam da sua letra. Então, se tem, por exemplo, uma Fátima na sala e uma Fernanda, elas vão entrar em conflito, porque ela passa por esse período em que ela pensa que a letra é só sua, que é a identidade dela, é o F, é a minha letra.
como assim tem outra pessoa com a letra com o mesmo nome, com a mesma letra minha? Quando ela descobre que existem outras pessoas que o nome começa com a mesma, ela passa por um momento de conflito, é um momento de renúncia, onde ela tem que aceitar que a letra dela pode ser a letra de outra pessoa, e ainda o F pode ser a letra do mundo inteiro, pode ser faca, formiga, forma, Fernando e o infinito. Associar letras a nomes que lhes são significativos é o caminho inicial para o reconhecimento, tanto morfológico como sonoro das letras. Então, o tesouro das palavras ele vai ser composto primeiro do seu nome próprio e depois das palavras que são muito importantes para essa criança. Pode ser o nome do pai, da mãe, o nome dos colegas da turma, o nome da professora, e aí expandindo para outras palavras que sejam muito significativas para essa criança, o nome de um brinquedo, o nome de time de futebol, o que a criança tiver interesse. Então, o nome próprio é a primeira palavra do tesouro. Vocês vão criar fichas do nome e já no primeiro dia de aula, essa ficha vai ser utilizada para que a criança se aproprie da leitura e da escrita do seu próprio nome. Como que vocês vão criar esse tesouro de palavras? Vocês vão entregar para a criança uma caixa ou um envelope, onde cada aluno tem escrito os nomes de pessoas, de animais, de objetos que são mais importantes para ele. A professora deve periodicamente atualizar o tesouro de cada criança. Então, você pode dividir a turma em vários grupos, enquanto um grupo está brincando de quebra-cabeça, o outro está brincando de massinha, o outro está com o alfabeto móvel, você senta com o outro grupo e atualiza o tesouro. Vamos lá, crianças, cada um abre o seu tesouro, vamos ver que palavras que tem aqui. Hoje nós vamos colocar uma palavra nova. Qual vai ser? E aí escolhe com a criança e coloca. O tesouro pode ser consultado para escrever uma palavra, a criança pode pegar o tesouro dela a hora que ela quiser para poder copiar e escrever uma palavra. A professora pode solicitar que cada um separe no seu tesouro, por exemplo, essa aqui pode ser uma atividade com a turma inteira. Você distribui as caixas, os envelopes para todas as crianças, e aí você pergunta para elas assim, todo mundo, quem é que tem no tesouro uma palavra que começa com a letra A? Aí quem tiver lá vai procurar. Quem é que tem no tesouro uma palavra que começa com a letra B de blend, ou seja, ou então com a letra do seu nome? Quem é que tem no tesouro uma palavra que tem 4 letras? Agora uma palavra que tem 5 letras. E ao mesmo tempo que a gente faz a alfabetização da gramática da língua portuguesa, a gente também está fazendo alfabetização matemática, a gente já está ensinando as crianças a contar. Então, essa aqui pode ser uma das atividades que vocês vão fazer com a turma de vocês, sejam eles crianças ou adultos. Aqui, mais uma atividade extremamente importante, fazer um cartaz e colar na sala de aula. Vocês podem, inclusive, escrever na frente das crianças, é um ato de leitura e de escrita. Esse cartaz aqui, a professora escreveu. Meu nome é diferente, pode até haver outros iguais. Mostra um pouco de mim e foi escolhido por meus pais. Escrever na frente das crianças, ler junto com elas. Essas atividades, então, são atos de leitura e de escrita, que a primeira palavra mais importante que a criança vai aprender é o seu próprio nome, depois o nome da professora, o nome dos colegas, do pai, da mãe, e assim ela vai seguindo. Mamãe escolheu meu nome, papai também ajudou, o nome mais bonito que alguém já inventou. E aqui a professora deu letrinhas soltas, a Letícia. Olha que interessante essa ficha do nome. A professora fez assim, vocês podem fazer assim, podem fazer diferente. Tem primeiro aqui o pré-nome e embaixo ela colocou o nome completo, com sobrenome. Poderia ser feita na parte de trás. Na parte de trás da ficha pode estar escrito com letra cursiva, por exemplo. E aí você deixa a criança escolher o que ela prefere nesse primeiro momento. O ideal é alfabetizar com letra de forma, letra caixa alta. Então, nessa atividade aqui, a criança provavelmente tinha um monte de letrinhas e a Letícia teve que encontrar cada uma das letrinhas do nome dela e depois ela vai colar.
vai comparar se está escrito direitinho, se está igual a ficha do nome, e aqui ela vai colar. Mais uma atividade para vocês fazerem com os alunos de vocês. Vocês podem pegar palito de picolé, que costuma ter bastante nas escolas, e colar uma letra em cada um desses palitos de picolé, e aí vocês podem fazer um envelope, assim, com o nome da criança, e ela vai ter que encontrar os palitos de picolé e colocar aqui. Então, essa também é uma atividade muito interessante. Vocês podem tanto fazer com a turma toda ao mesmo tempo, ou fazer no esquema de rodízio, de separar pequenos grupos. Vocês, na sala de aula de vocês como futuras professoras, alfabetizadoras, vão perceber quais são os momentos em que vocês acham mais interessante fazer as atividades coletivas, com todo mundo junto, ou aquele momento em que é mais interessante dividir em pequenos grupos para você poder sentar do lado daquele teu aluno que tem mais dificuldade, repetindo letra por letra com ele. Por exemplo, Miguel, que letra é essa aqui? Ele não está sabendo reconhecer, então você saber que o Miguel precisa fazer um trabalho ali com a letra G, que ele precisa, que pode mostrar os nomes de outros colegas. Quem mais tem a letra G? O que mais começa com G? Tem gato, tem gavião, entenderam? Essa atividade aqui é excelente para vocês fazerem com crianças que estão na hipótese pré-silábica. É o alfabeto, vocês vão colocar as letras do nome da criança e vocês vão distribuir para elas objetos que cada objeto tem um nome. Por exemplo, aranha começa com qual letra? Letra A. Então, onde é que vai ficar a aranha? Aqui no A. Lápis começa com qual letra? Você pergunta para a criança. Se ela souber, às vezes a criança decorou. De tanto que você falou, se ela não souber, você pode dizer. Lápis começa com L, de lápis. Onde está o L? Aqui. A Laura escolheu o leão. Quem começa com a abelha? Olha que ótimo aqui, um unicórnio começa com U. Então, a criança pré-silábica já vai começando a entender que aquele objeto, que a lagosta, o coqueiro, a uva, que cada um deles aqui representa uma letra. Essa atividade é muito boa para vocês fazerem com as crianças pré-silábicas. Na verdade, todas elas se divertem muito. Pode fazer com adulto também, já fiz com a minha turma de adultos, é extremamente interessante. Então, como é que a criança pré-silábica, ela pensa? Ela não pensa na questão das sílabas. Se você diz para ela, por exemplo, calendário, calendário, ela não vai entender por que a professora está quebrando as palavras em sílabas. Para ela isso não faz sentido. Para ela faz sentido calendário, a palavra completa. As palavras são analisadas, então, vocês podem analisar com elas pelo número de letras, qual é a letra inicial, a letra final, a ordem das letras, o tamanho e a posição das palavras. É interessante memorizar a escrita de algumas palavras, por exemplo, o seu nome próprio, mesmo que a criança não saiba ainda que existe uma vinculação das partes da palavra com o som. Por quê? Essa memorização, futuramente, vai ser fonte de conflito quando ela passar para a fase seguinte, que é a fase silábica. E isso enriquece o processo. Então, vocês estão percebendo que o processo de alfabetização, a criança, ela entra em conflito, porque ela tem tanta certeza de alguma coisa que se escreve com desenho, e aí, de repente, ela descobre que não é mais. Ela tem tanta certeza que a letra B é só a letra dela, depois ela descobre que outra pessoa também tem o B. Então, tudo isso é motivo de conflito para a criança. Esse é o momento que a criança levanta, quer ir fazer xixi e está fazendo bagunça na sala de aula. Mas se você entende isso, que a criança está vivendo um conflito, e que, na verdade, aquele mau comportamento pode ser só um reflexo do conflito que ela está sentindo, que ela está percebendo, é o momento de você estar ali ao lado dela, e de conversando, e explicando, e numa sala de aula, onde você vai fazer um ambiente alfabetizador,
acolhedora, onde você vai respeitar os seus alunos, especialmente os alunos que vêm das classes populares, que têm outros tipos de conhecimento, as crianças vão vivenciar os conflitos, mas elas vão se sentir acolhidas nos conflitos dela. Outra atividade para vocês fazerem com as crianças do nível pré-silábico. Gente, todas essas atividades estão aqui descritas nesse livro. Esse livro aqui, gente, é material de consulta para vocês quando vocês estiverem alfabetizando as crianças. Vocês vão colocar os números aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, não tem nome com uma letra só, né? Aqui a professora colocou 4, 6, 8, 5 e 7. Aí ela perguntou, quantas letras tem seu nome? Quem é que tem 4 letras? Aí o Cauã vai contar. 1, 2, 3, 4. Eu tenho, professor. Então vamos colar aqui. Cauã tem 4 letras. Qual é o nome que tem 5 letras? 1, 2, 3, 4, 5. Lucas! Contei 5 letras. Então você fica aqui. Junto com quem? 1, 2, 3, 4, 5. Tiago também tem 5 letras. Qual é o nome que tem 7 letras? E assim vocês vão seguindo. E as crianças já estão, ao mesmo tempo, se alfabetizando e aprendendo matemática. Como é que vocês vão fazer o crachá com o nome da turma? Do jeito que vocês acharem mais interessante. É importante que tenham vários tipos de crachás, para vocês vão trabalhar durante o ano com esses crachás, eles acabam se desgastando. Então, não vai ser só um. Assim, não é meu estilo, eu não sou muito chegada em tantos bonequinhos, florzinhas, mas se esse é o seu estilo, façam. Eu prefiro um crachá mais simples. Aqui, por exemplo, azul para os meninos e rosa para as meninas é uma coisa que eu não faria. Provavelmente eu colocaria, tipo, verde e amarelo, laranja e azul. Se vocês querem fazer assim, façam. O importante é que cada criança tenha o seu crachá. Então, quando vocês forem entregar o crachá para a criança, você vai ter uma certa solenidade. Você vai falar, Enzo, olha só que bacana. Está aqui o seu crachá, com o seu nome. Hoje todo mundo vai receber o crachá. Maria, Valentina, Fernanda, Caio, Francisco, Bárbara, Carolina, olha, esse é o crachá de vocês, com o nome de vocês, as crianças vão achar lindo. Todos os dias os crachás, eles vão ser recolhidos e entregues de uma forma diferente. Num dia vocês vão fazer assim, vocês vão chamar o aluno, vão colocar os crachás em cima da mesa e falar assim, Bárbara, vem aqui, encontra o seu crachá. Ou então, aí chamar um por um. Ou então em grupos de 4 crianças, porque daí é bom que uma ajuda a outra, quem não sabe. No outro dia, na terça-feira, vocês vão pedir, vão separar ali 3, 4 alunos da sala, vocês vão falar assim, distribui esses crachás aqui para os seus colegas. Se eles não souberem, eles podem perguntar, de quem é esse nome aqui? É uma atividade bem legal. Ou então no outro dia, na quarta-feira, vocês vão pegar o crachá e vão olhar assim e vão falar, olha, esse aqui eu tô com um crachá que começa com a letra C. Quem é que começa com C? Ah, é a Carolina. Ah, é o Caio também. Quem será que é? O Caio ou a Carolina? Ah, esse nome aqui tem 4 letras só. A Carolina tem quantos? Ah, é o Caio, então. Então, as crianças, cada dia da semana, vocês vão distribuindo os crachás de uma forma diferente. Mais atividades para a didática pré-silábica. É importante que a criança faça a memorização global de palavras, principalmente o seu nome próprio. Se a criança já sabe o nome, tem criança que já vem de casa já sabendo escrever direitinho o seu pré-nome. Se ela já sabe, então, fazer o pré-nome, vamos aprender a fazer o sobrenome. Vamos aprender o nome. Eu já tive um aluno que se chamava Caio, que o nome dele se escrevia K-A. Y-O, mas ele não sabia reconhecer. Eu perguntava para ele que letra é essa, ele falava K. E essa aqui, ele ficava na dúvida. No Y ele também não sabia. Então, assim, ele memorizou a escrita, foi algum parente dele que ensinou, mas ele não sabia, por exemplo, nem reconhecer o nome de cada letra. Então, isso é um trabalho importante para você fazer. A vinculação do objeto da figura com a palavra escrita é muito importante para a criança pré-silábica e fazer análises não silábicas, ou seja, não dividir as palavras em sílabas,
para essas crianças, porque para ela não faz sentido. Então, aqui, desde o início do ano letivo, cada criança, cada aluno seu, seja adulto, seja criança, vai ganhar um crachá, e cada dia você vai entregar esse crachá de um jeito diferente. Claro que você pode repetir, né, gente? Mas, assim, cada dia da semana vai fazendo diferente, na outra semana vocês podem repetir a modalidade de divisão dos crachás. Esse aqui é um exemplo que está no livro da didática do pré-silábico. Esse aluno aqui se chama Valdocir, e o crachá dele, de um lado está escrito Valdocir com letra caixa alta, e do outro lado está escrito Valdocir com letra cursiva, para a criança, o seu aluno, entender que existem, inclusive, várias maneiras de se escrever o nome. No processo inicial de alfabetização, a gente não deve solicitar que a criança saiba, nem o adulto, escrever com letra cursiva. No processo inicial de alfabetização, é importante a criança conhecer que existe outro tipo de letra, mas obrigá-la a escrever de letra cursiva, não. A gente vai começar a escrita com a letra caixa alta. E aí vocês vão fazer o bingo das letras. Essa atividade é muito legal, fiz muito com os meus alunos. Você vai entregar a ficha, você começou a aula, distribuiu a ficha do nome para cada um. Daí vocês vão pegar um saquinho, vamos sacudir o saquinho lá, fazer o bingo mesmo. Aí vocês vão tirar uma letra. Eu tirei a letra A. Ah, quem é que tem A no nome? Ah, eu tenho, Márcio. Aí ele pega um feijão, um pedacinho de EVA, um arroz, o que vocês tiverem na sala de vocês, ou lápis, marca. Quem tem o A, marca. Agora eu vou tirar outra letra. Que letra é essa aqui? Ah, é a letra E. Pode ser E ou pode ser E. Vocês já estão ensinando. Quem é que tem a letra E no nome, ou letra E? Ah, o Edson tem. E aí, no final, vocês ensinam para eles assim, que quem completar o nome fala bingo! Quem bingar, espera os outros colegas bingarem também. Aqui, um exemplo de como você pode fazer o bingo. Essa professora deu essas bolinhas coloridas aqui. Ó, o Rafael Fonseca, provavelmente, essa turma aqui deve ter 2 ou 3 Rafaéis, e aí você já tem que começar a inserir o sobrenome da criança, para diferenciar o Rafael Fonseca do Rafael Silva, do Rafael Andrade, ou então, ou é essa situação, ou o Rafael já entendeu, já sabe escrever o primeiro nome dele, o pré-nome, e a professora já passou por uma fase mais avançada, onde ele vai começar a aprender o seu sobrenome. Então, são 2 situações aí onde vocês vão fazer fichas específicas para as crianças, quando elas têm o mesmo nome, ou então quando elas já passaram da fase, o Rafael já sabe bem direitinho como é que escreve o prenome dele, aí tem que passar por um desafio, porque se a criança não está se sentindo desafiada dentro da sala de aula, aí é a hora que ela vai correr, que ela vai puxar o cabelo do colega, que enfim. Numa fase mais avançada, a criança que está na hipótese pré-silábica, ela mistura a escrita, as letras do seu nome. Como o nome dela é o mais importante que ela tem, então tudo que ela vai escrever principalmente com as letras do seu próprio nome. Esse aqui é o Bruno, por exemplo. O Bruno ainda não sabe escrever o nome dele, mas ele sabe que tem B, o B está bem importante aqui para ele. A professora pediu, Bruno, escreve pirulito. Ele escreveu esse monte de letra aqui, e aí tem as letras do nome dele. Escreve chiclete, ele escreveu isso aqui. Escreve bala. Então, vocês estão vendo que não tem nenhuma relação letra-som, são só várias letras. A bala é gostosa. Maria está começando a entender o nome dela, olha aqui, ela está fazendo o M de cabeça para baixo, o R espelhado, e ela está repetindo. Então, nesse início, não é preocupante, lembrem-se, tá? A partir dos 7 anos, se a criança está espelhando, aí sim é que vocês devem pensar em encaminhar essa criança para fazer um diagnóstico que já não é da nossa área de pedagogia, já seria psicologia ou neuro, algum médico, e para tentar descobrir se a criança tem alguma questão que foge ao âmbito da pedagogia.
Elefante é um bicho muito grande, então é muitas letras. Formiga, que ela colocou poucas letras. Leão também, a palavra leão é pequena, mas ela colocou muitas letras porque ela acha que o leão é grande. A rã também, por algum motivo, ela colocou muitas letras para escrever a rã. E o leão é feroz, ela fez essa frase aqui. Essa aqui é a típica escrita da criança pré-silábica que conhece o alfabeto. Porque quando a criança não conhece o alfabeto, não conhece as letras, ela faz aquela escrita que eu mostrei lá atrás para vocês, que pode ser minhoquinha, bolinha, risquinho. Aqui um outro bingo para vocês fazerem com a turma, que já é o bingo avançado, que vocês vão fazer a ficha do bingo com o nome de várias crianças. Cada aluno ganha um cartão com 6 nomes de colegas e cada cartão tem que ser diferente do outro, porque é assim que bingo funciona, né? Então, pode ser, vocês podem fazer o bingo. A criança pode escolher qual lado ela quer, se ela quer o lado da letra caixa alta, ou se ela já acha que ela entende a letra cursiva, deixa a criança optar, o aluno, ele tem autonomia para isso. E aí, nesse bingo, então, vocês não vão tirar letra por letra, vocês vão fazer um saquinho com os nomes de todos os alunos da turma. E aí vocês vão tirando os nomes. E tem várias maneiras de vocês. Vocês podem pegar a letra e não mostrar, vocês podem pegar assim, olha, eu tô com um nome que começa com a letra R. Ah, é a Roselane. Não, não é a Roselane. Quem mais começa com R? Ah, é a Renata. Ó, termina com A. Ah, então é Renata. E aí você mostra. Renata. Quem é que tem o nome da Renata? Marca, põe o feijão. Então assim, gente, essa é uma atividade muito divertida para vocês fazerem na sala de aula com os alunos de vocês, onde eles vão aprender muito. A partir do momento em que eles já aprenderam o próprio nome, aprendeu o nome dos colegas, eles já estão aprendendo o nome das letras, a pronúncia, a quantidade, o que é letra inicial, o que é letra final. E isso aqui é uma atividade que é mais voltada para o aluno pré-silábico, porém, todo mundo na sala se diverte do pré-silábico até o aluno que está alfabético. E aí, aqui está explicando, né, que vocês vão pegar o cartão com o nome de cada aluno, e aí a criança marca com palito, com EVA, com arroz, com feijão, do jeito que vocês quiserem fazer o bingo de vocês. Esse aqui é um quebra-cabeça dos nomes. Percebam, gente, que como a gente está trabalhando a escrita por inteiro, a gente não está cortando cada letrinha separada. Neste caso aqui, ó, pode cortar independente da letra, para que a criança consiga descobrir onde está o nome dela, onde está o nome dos colegas. Vocês estão percebendo que esse material, essa didática da psicogênese, ela é bastante personalizada, certo? Então, esse aqui é todo o trabalho que vocês vão ter como professoras, é de produzir esses materiais aqui. No caso da Secretaria de Educação, aqui do Distrito Federal, em alguns estados também, as professoras, elas 40 horas, trabalham, por exemplo, as aulas são à tarde, então você tem a sua manhã para você fazer o quê? Esse tipo de coisa aqui. Eu já fui professora da Secretaria de Educação, então eu usava o meu tempo de planejamento para produzir esse tipo de material aqui, e não para ficar cortando orelha de coelho da Páscoa, de EVA e fazendo outras coisas, porque isso aqui é o que vai levar ao sucesso da alfabetização dos estudantes. Aqui nós temos um outro exemplo de atividade para vocês fazerem, e aí tem que ser personalizada para cada aluno, que é o quebra-cabeça do nome próprio. A Maria aqui, ó, vocês estão vendo, a Brenda e várias outras crianças. Então, vocês estão percebendo que a professora fez um grupo de 4 crianças aqui, que aí você pode ficar nesse grupo trabalhando com as crianças. Num outro grupo, as crianças podem brincar com alguma coisa que você não precisa estar lá junto, pode ser massinha, argila, nada de entregar tesoura e deixar as crianças sob supervisão. Um outro grupo está no cantinho da leitura, o outro grupo está fazendo uma outra atividade, por exemplo, de colorir, que aí você não precisa estar lá junto.
E aí você fica aqui nesse grupo, dando mais atenção para essas crianças aqui, para que elas consigam fazer o quebra-cabeça. Então, vocês vão entregar para cada criança um envelope com seu nome escrito, recortado em forma de quebra-cabeça, vão pedir para a criança montar. Depois dessa atividade, vocês vão pedir para que as crianças troquem os envelopes e montem o nome dos colegas. Num terceiro momento, a professora entrega os envelopes aleatoriamente para que as crianças, além de montarem os nomes, tentem ler e reconhecer o nome dos colegas. Essa é uma atividade de aprendizagem prazerosa. Eu não sei se vocês, quem fez a leitura aqui dos 3 livros, vocês devem ter percebido que a ideia é transformar a sala de aula num ambiente prazeroso, num ambiente lúdico, onde as crianças sejam bem recebidas, respeitadas. Aprender, ir para a escola, não precisa ser um sacrifício na vida dessas crianças, um lugar onde a professora fica gritando, isso é ruim para vocês, inclusive, onde fica sendo desrespeitada, chamada de burro, ou por que você não é tão comportada igual seu colega? Porque se as crianças estão sendo respeitadas, estão aprendendo, estão num ambiente que elas estão se sentindo prazer nas atividades que elas estão fazendo, num ambiente onde elas conhecem a rotina, o que é para fazer, elas vão colaborar com você, professora, dentro da sala de aula. Então, vocês podem ter uma sala com 28, com 30 alunos, e mesmo assim vocês vão conseguir ter um ambiente de aprendizagem prazeroso. Silencioso, não, dificilmente, mas assim, sem gritaria, sem ofensas, num ambiente onde as pessoas estejam cooperando. Vai estar todo mundo tão entretido naquelas atividades que você vai poder dar atenção para os alunos, resolver algum conflito ou outro pontual que possa acontecer, porque sempre acontece num espaço tão pequeno. Alguém abriu o microfone, quer fazer pergunta? Não, foi engano. Tá bom. Vamos seguir aqui, então. Mais uma atividade que tem nesse livro maravilhoso. Gente, apesar desse livro ser bem velhinho, vocês estão vendo que a questão aqui não é ser porque é um livro dos anos 80, dos anos 90, que não vai servir para as crianças de 2021. Serve. A questão é que tudo é personalizado. Essa aqui é uma outra atividade onde vocês podem pegar o nome das crianças e escrever de várias formas, com as letras misturadas, na diagonal, assim, em pé, em sílabas, o nome completo, com letra cursiva. E aí vocês podem misturar todos esses nomes num grupo, por exemplo, de 4 ou 6 crianças, vocês misturam todos os nomes e falam assim, olha, coloca no meio da mesa e fala assim, agora cada um vai ter que encontrar o seu nome escrito de várias maneiras. Aí as crianças vão adorar, os adultos também vão lá procurar. Cadê o meu nome? Escrito de várias maneiras. Os colegas ajudam. Não, esse aqui não é meu, não. Esse aqui é seu, é do fulano. Outro momento importante da didática do GEMPA para a alfabetização é o que eles chamam de merenda pedagógica, que é uma atividade didática cheia de significados, que valoriza os alunos, especialmente das classes populares. Algumas escolas não têm refeitório. Eu já trabalhei em escola que tinha as duas situações, refeitório e sem refeitório. Na escola sem refeitório, a gente fazia o lanche dentro da sala. Então, assim, se for possível, forrar a mesa, as crianças poderem comer sem pressa, auxiliar depois na higienização da sala, que as crianças possam lanchar tranquilamente, que a comida delas seja colocada direitinho no prato e não simplesmente jogada, tudo amassado. É um momento mesmo de respeito, de falar do lanche. Então, o lanche, a merenda, ela é também um momento de aprendizagem. Aqui tem um exemplo do que vocês podem produzir de texto e atividade com as crianças. Vamos supor que na hora da merenda, nesse dia, as crianças receberam pipoca. E aí, isso aqui é um texto coletivo que vocês podem colar o cartaz no quadro ou escrever direto no quadro e depois passar para o cartaz. Vamos conversar, então, hoje sobre o nosso lanche, sobre a nossa merenda. Está na hora da merenda. Hoje temos pipoca e suco de uva.
Cada um oferece a merenda para um colega. Como é boa a nossa merenda. Isso aqui a professora transformou numa atividade, tá? E aí, qual é a atividade? Desenhou vários saquinhos de pipoca, copia dentro de cada saquinho uma palavra do texto. Então, a criança vai ter que escolher palavras, por exemplo. Que palavra você quer pôr dentro desse saquinho? Ah, eu quero pôr merenda. Vamos, onde está escrito merenda? Ah, é aqui, ó, na letra M. Ah, aqui eu quero pôr suco de uva. Vamos ver onde está escrito suco de uva? Começa com S. Suco de uva. Então, eu quero pôr aqui suco de uva. Nesse saquinho aqui eu quero escrever pipoca. Então, vamos descobrir. Pipoca escreve com P. Onde é que tem o P? Ah, tá aqui. Então, ela vai pegar aqui, vai copiar. Dentro de cada saquinho, ela vai escolher. Então, isso aqui é uma atividade que vocês podem fazer na sala de aula de vocês com o tema da merenda. É importante a produção e a apresentação de textos significativos para cada classe. E um exemplo de um texto que foi contado pela aluna Valdereza, a partir do seu desenho livre, a professora fez um cartaz e fichas de atividade dessa história contada pela criança. Essa história aqui, gente, realmente, quando você lê, você vê que foi bem uma criança mesmo que falou. E aí que a professora está agindo como escriba, ou seja, a criança falou para ela, a Valdereza desenhou, fez esse desenho aqui, a professora chegou para ela e perguntou assim, Valdereza, que você desenhou? Que história é essa? Aí ela contou. Era uma vez uma casa grande. Existia uma árvore e tinha uma guria no caso, né, porque lá no Rio Grande do Sul, comum, provavelmente se fosse aqui em Brasília falaria menina, uma guria e ela se assustou da árvore e veio o guri e chamou ela. Ela procurou o guri. A guria viu que a árvore tinha chamado ela, mas quando a guria chorou, chamou a mãe, depois viu que a casa estava chorando. Do jeito que a criança falou, a professora escreveu e aí transformou esse desenho e esse texto da Valdereza numa atividade para a turma inteira, contou. Então, assim, cada vez vocês podem fazendo com aquela criança que queira contar uma história. Então, aqui tem uma atividade que é muito importante para a criança, que é pré-silábica, que é copiar a palavra. E vocês estão vendo que tem o desenho e a palavra para a criança saber. Aqui está escrito guria. Como é que escreve guria? G-U-R-I-A. Eu vou copiar aqui. Árvore. Como é que escreve árvore? Tem acento. A-R-V-O-R-E. A criança já está aprendendo cada palavra. O que será que está escrito aqui? Está escrito casa, né? Porque tem um desenho e tem uma casa aqui do lado. Desenho é outras coisas que tenham nomes que começam que nem a palavra casa. Aqui a criança vai ter que pensar. Casa começa com C. O que mais começa com C? Camilo. Vou desenhar meu colega que se chama Camilo. Camisa. Camisa também começa do jeito que casa. Então, eu vou desenhar uma camisa. O que mais? Caranguejo. E aí a criança vai pensando, vai interagindo, perguntando para o colega, perguntando para você. Ela pode dizer uma palavra que não tem nada a ver, por exemplo, maçã. Não, maçã não começa. Maçã é diferente de casa. Maçã começa com M de Marcela. Quem é que começa com a letra C? E aí vocês vão... essa interação com as crianças, essas perguntas, e não simplesmente dar a resposta para a criança, fazer com que ela se desafie, esse que vai fazer o aprendizado dela, para que ela vá passando de uma hipótese para outra, porque ela vai entrando em conflito e vai aprendendo. E essa atividade é muito boa para vocês fazerem com crianças que estão na fase pré-silábica, que é ligar cada desenho ao seu nome. Então, casa, a criança já aprendeu que casa começa com C, mesmo que ela não saiba ler, ela vai desconfiar que essa aqui é a guria. Ela já sabe que guria começa com G, então vai ser aqui. Ela já sabe que árvore começa com A. Escreve no parêntese o número de letras de cada palavra. Quantas letras tem guria? 1, 2, 3, 4, 5. Como é que faz o número 5? Se a criança não sabe, você pode pegar os números e colocar em cima da mesa. Você pode pedir para ela olhar na parede. Olha lá, vamos ver qual é o número 5. E ela vai escrever aqui, do jeito dela. Casa tem quantas letras? 1, 2, 3, 4. Como é que escreve o número 4? Ela vai escrever aqui. Árvore. E assim
essa aqui é uma atividade que vocês podem fazer, especialmente para os seus alunos pré-silábicos, porque daí esse aqui pode ser um momento. Na turma de vocês, vocês vão ter alunos nas 3 hipóteses principais, nas 3 grandes hipóteses. A turma é misturada. Vocês vão ter alunos que já vão estar no pré-silábico, no silábico e no alfabético. Então, esse aqui pode ser... E vocês vão fazer atividades com a turma, na maioria das vezes, com todas as crianças misturadas. Mas existem alguns momentos, quando você... esse tipo de atividade aqui é importante que você reúna. Vamos supor que na sua sala lá de 30 alunos, você tem 6 alunos que são pré-silábicos. Então, essa atividade aqui você vai fazer especificamente para os seus alunos que estão na fase pré-silábica, enquanto os outros, reunidos em pequenos grupos, vão fazer outras atividades para que nesse momento, nesse dia, por exemplo, hoje, quarta-feira, eu decidi que eu vou focar nos meus alunos pré-silábicos. Aí, na semana que vem, eu vou focar no meu aluno alfabético, porque essa atividade fica muito fácil, pode ser muito fácil, por exemplo, para um aluno que está na hipótese alfabética, e ele vai fazer muito rápido, e aí depois ele vai fazer o quê? Perturbar, correr pela sala. Então, é importante deixar as crianças bem ocupadas e terem, que vocês tenham dentro da sala de aula de vocês, como vai ser um ambiente alfabetizador, diversas atividades que terminei a minha tarefa, então o que eu vou fazer? Eu vou puxar o cabelo da minha colega? Não, eu vou sentar ali na almofada e vou ler um livro. Aqui um outro alfabeto que vocês, um quebra-cabeça que vocês podem criar ou vocês podem comprar pronto. É muito bom para a criança que está na hipótese pré-silábica, que é o desenho e a letra inicial. E de elefante, F de flor, C de coração, B de balão. Esse aqui foi feito pela própria professora. Esse aqui foi comprado pronto. Avião. Aqui é legal porque tem a letra maiúscula e a letra minúscula. Já começar a ensinar para a criança. Por exemplo, às vezes a criança nunca viu um avião na vida, nunca viajou de avião. Isso não significa que você não pode trabalhar. Mas quando você cria o seu próprio material, você está trabalhando com palavras e imagens que ela conhece. Então, são 2 opções aqui para vocês, quando vocês forem alfabetizar. Aqui, como é que você vai fazer o quebra-cabeça? Você pode fazer com cartolina, colorida, tudo bem bonito, que chame a atenção das crianças. Aqui, ó, com a letra maiúscula, letra cursiva, o O de óculos e o O cursivo. Bicicleta começa com B, e aqui como é que escreve a palavra? Bicicleta. Então, vocês podem montar esse quebra-cabeça aqui da turma de vocês, plastificar, passar papel contact e usar durante o ano todo, usar com a sua próxima turma. São materiais que vocês vão construindo como professoras alfabetizadoras ao longo do tempo, tá? O que vocês vão fazer com as crianças de vocês? O alfabeto móvel é um dos materiais que vocês mais vão usar na sala de aula na alfabetização. É interessante ter alfabeto de várias maneiras diferentes dentro da sala. Vocês podem juntar tampinhas, pedir para os alunos de vocês juntarem tampinhas, e aqui colocar todas numa caixa, escrito alfabeto móvel, cola a letra em cima de cada tampinha, pronto. Com esse alfabeto móvel, vocês vão fazer todas as atividades que já foram sugeridas anteriormente. Se for possível, que vocês tenham um alfabeto magnético com ímã, que aí tem que ver se na sala de aula, se for o caso, tem um lugar para colocar os ímãs, um alfabeto de madeira, então, de EVA, que não seja magnético. É interessante que vocês tenham várias caixas na sala de aula de vocês, com vários tipos de alfabeto móvel, para as atividades diferentes que vocês vão fazer na turma. Normalmente, principalmente nas escolas públicas, a gente faz muito passeio com as crianças, visitas, vamos ao teatro, vamos ao circo. Aqui as crianças estão visitando uma horta. Não precisa ser um passeio, não precisa ser nada, não precisa esperar nenhuma ocasião especial, não. Vocês podem fazer um passeio dentro da própria escola, ao lado da escola, ir para uma quadra, para um parquinho,
visitar algum ponto interessante da cidade, e na volta desse passeio, fazer um relato do que foi esse passeio. Aqui, eles estavam fazendo um relato que eles foram até o GEMPA, e aí a professora escreveu com letra cursiva. Eu não teria escrito de cursiva, eu teria escrito caixa alta, mas essa professora deve estar em um outro momento com a turma dela. E ela começou a escrever lá no quadro, no cartaz: pessoal, vamos escrever aqui, como foi a nossa visita no GEMPA? Aí as crianças: o passeio foi bom ou foi ruim? Aí elas podem dizer: foi bom. Então ela escreve: o passeio foi bom, nós fomos de carro, eram 2 turmas de alunos, as fotos estavam lindas. Aqui isso é tudo o que as crianças estão falando, a professora está escrevendo. Nós comemos cachorro quente, pipoca, merengue e negrinho. Negrinho, gente, no Rio Grande do Sul é brigadeiro. Todo mundo dançou. Na saída ganhamos presente. Jamais vamos esquecer este passeio. E aí, a partir desse texto, vocês vão fazer outras atividades. Essa aqui, no caso, gente, tudo isso que eu estou falando é para as crianças pré-silábicas, tá? Coloca as palavras aqui que vocês trabalharam: GEMPA, carro, visita, negrinho, máquina, pipoca, escada, rádio, avião, e ligar aqui, ó, com a letra inicial e com a quantidade de letras que tem, porque ela vai ter que contar. Começa com G, aqui tá o G, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cadê o número 6? Ah, tá aqui, então eu vou ligar aqui. E assim ela vai fazendo. Carro começa com qual letra? A letra C, então eu vou ligar aqui, carro. Tem quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5. Cadê o número 5? Ah, tá aqui, vou ligar aqui. E assim ela vai até o final. Essa outra atividade aqui é bem interessante para romper a hipótese pré-silábica do seu aluno, que ele vai ver aqui a palavra inteira, GEMPA, e ele tem que completar. O que está faltando aqui? Aí ele vai ter que analisar letra por letra. Avião. Já tem o A? Tem o A. O que é isso aqui? O V. Já tem o I, não preciso escrever. Esse aqui é o AN e o O. Rádio. Essa atividade que é muito boa para a criança romper a hipótese dela, entrar em conflito. A criança que está no nível pré-silábico 2, ela usa várias letras para representar uma palavra. Ela sabe que para escrever precisa de letras, então ela já não acha mais que se escreve com desenho, que é a criança do pré-silábico 1. Ela acha que para escrever precisa de mais de 3 letras ou 4 letras. A leitura que ela faz é global da palavra inteira e não é silabada. Por exemplo, celular, ela não vai ler celular, ela vai ler celular. No caso da Maria, que eu vou mostrar aqui para vocês, ela apresenta o realismo nominal. Ela escreve a quantidade de letras de acordo com o tamanho do animal. A formiga é pequena, ela colocou poucas letras. O elefante é grande, ela colocou mais letras. Quando a criança está nessa fase, se chama realismo nominal. Além de usar as letras do próprio nome na escrita. Aqui a Maria, que escreveu elefante, grande. Eu já mostrei para vocês. Aqui o Bruno, que escreveu pirulito, chiclete, bala. Dever de casa. Fazer ou não fazer dever de casa? A lição de casa, gente, ela se adequa, ela pode prolongar a aula. Cada aluno vai trabalhar no contexto da sua casa, diferente do da sala de aula. Então, dentro da nossa casa, o pai, a mãe, o avô, os irmãos mais velhos, eles não têm essa função de serem professores das crianças, tá? Via de regra, o dever de casa ideal é o dever de casa que a criança consegue fazer sozinha. Você vai explicar, se você for passar o dever de casa, você vai explicar na sala de aula e a criança vai chegar na casa dela e ela vai dar conta de fazer esse dever sozinha, sem depender de um adulto, de uma pessoa alfabetizada. Se não tiver um adulto, se não tiver uma pessoa alfabetizada, ninguém na casa dessa criança tem a obrigação de ter estudado pedagogia, de ter se formado, de saber psicologia, de saber psicogênese, de ter lápis, tesoura, materiais. Então, não pensamos que seja necessário contar com familiares da criança para que ela faça seus deveres. Qual é a função da família, então?
A função da família seria, e vocês podem deixar isso claro para a família, nas reuniões ou por meio de comunicação, a função da família é que a criança chegando da escola, que a família possa, mesmo que da maneira mais simples, providenciar um espaço, um momento para que a criança possa fazer a sua tarefa de casa. Ela chegou, ela almoçou, felizmente esperando que tenha comida na casa, almoçou, aí a criança vai trocar de roupa ou não, tem criança que passa o dia de uniforme, mas é importante que ela tenha uma mesa, que nesse momento o restante da família possa entender que é o momento de desligar a televisão, de não fazer barulho, mas a gente sabe que muitas vezes a criança está sozinha dentro de casa, com os irmãos, com o som ligado, o cachorro latindo, e aquela confusão. Então, nem todo mundo tem, dentro da sua casa, condições de fazer um dever de casa. Vocês precisam pensar nisso, que se a criança chega, se você passar um dever de casa e a criança chegar sem o dever feito ou todo errado, a gente precisa entender que provavelmente ela não está tendo as condições mínimas para fazer o dever. Mas o mínimo, então, seria isso. Explicar para a família que é importante ter uma mesa, que seja um momento que se os irmãos também aproveitar aquele momento para todo mundo sentar junto e fazer a tarefa. Os pais podem se associar à professora na aventura que é a alfabetização, na qualidade de pais e não de pedagogos auxiliares. Quem está se formando em pedagogia, quem está estudando alfabetização são vocês. Podemos mostrar-lhes o quanto eles participam por dentro do processo de apropriação da leitura e da escrita, de modo muito especial, ou seja, na posição de pais da criança. Então, incentivar a criança, não chamar a criança de burra, de que não aprende, se for possível, ter livros em casa, muitas vezes a família não tem livros em casa, a maioria das escolas públicas tem projetos que a criança leva um livro para casa. Vocês podem pedir que a criança, se o adulto tem o adulto alfabetizado na casa dessa criança, ele pode ler a história. Se não tiver um adulto alfabetizado, você pode pedir então para que a criança, para que ele sente junto com a criança e veja o livro, veja as imagens. Muitas vezes a criança já conhece aquela história e ela pode contar junto para os pais, para as mães, para o tio, para o avô, para o irmão mais velho, aquela pessoa que está ali junto com ele. Que a gente sabe que muitas vezes, nem sempre a criança pode contar com essa participação da família. Muitos pais e mães acordam de madrugada e passam o dia inteiro no trabalho e depois voltam para casa de noite, exaustos, e não vai ter tempo nem disposição para fazer tarefa de casa. Então, o que vocês têm que fazer para alfabetizar as crianças de vocês? Ler, aprender, estudar sempre. Esse aqui, gente, é só o começo do nosso curso. Vocês estão fazendo um componente de 80 horas de alfabetização. Não basta, para que vocês possam realmente alfabetizar com sucesso, vocês têm que continuar estudando e se dedicando. Usar esse livro aqui como material de consulta, conheça a turma de vocês, conheça os pais, saibam da história dos alunos de vocês, onde eles moram, o que os pais fazem, como é a situação, a criança fica sozinha quando ela chega em casa, ela tem alguém, reunião de pais é um momento muito importante para fazer isso. Toda a escola tem relatório, se a criança estudava naquela escola, a criança tem um relatório que você pode ler, você pode saber se a criança tem alguma condição especial, alguma necessidade especial, ou se a criança tem alguma situação difícil na vida dela, por exemplo, o pai, o irmão está preso, ou então uma família que passa dificuldades materiais, não significa que você tem que resolver essas dificuldades da criança, mas você saber do contexto dela vai te fazer ter um olhar diferenciado. Se a mãe abandonou, se ela mora com os pais, os avós, ou se mora com o pai, com a mãe, com os irmãos, tem cachorro, enfim. Construir aulas que sejam significativas para a turma de vocês,
fez um passeio, então vamos fazer uma história desse passeio. Tem um aluno que gosta de contar história, vamos fazer uma história. Então, as aulas são momentos de alegria, a escola é um lugar onde a criança gosta de estar, e ela fica muito feliz. E vocês também, como professores, se sentirem felizes de estarem ali naquele ambiente, satisfeitas com o trabalho de vocês, não jogarem as frustrações que a gente tem na vida pessoal ou com as insatisfações que a gente tem com o nosso trabalho, a gente trata com os adultos, com o sistema educacional, com o governo. A gente não vai jogar isso em cima das crianças que não têm, além de não terem culpa, elas não têm como lidar com isso. E é muito importante que vocês se lembrem que todos podem aprender. Todos os seus alunos podem aprender. Se vocês já iniciarem o ano acreditando que todos os alunos de vocês podem aprender, vocês já vão ter uma disposição muito diferente, porque infelizmente a gente sabe por meio de estudos, por meio de entrevistas, a professora às vezes chega na sala de aula e tem um aluno que já é repetente, aí tá lá as crianças de 6 anos e tem um aluno de 9 anos sentado ali no meio, você já fala, ih, esse daí, sabe? Então, assim, esse tipo de pensamento é o tipo de coisa que vocês vão ver, eu não sei se alguém já assistiu o documentário, que é a nossa última atividade, que é o Patrick, que letra é essa, a história do Patrick, que ele é um menino que repetiu pela terceira vez o primeiro ano do ensino fundamental. Então, se vocês chegam na sala de aula de vocês e encontram essa situação, o que vocês vão fazer? Vão transformar vocês vão encontrar os Patricks na turma de vocês. Transforma ele no ajudante de vocês, no ajudante do dia. E a gente tem que, em muitos casos, auxiliar nossas crianças a resgatar a autoconfiança delas em poder ler e escrever, e para que ela possa voltar a ter a capacidade de entender que ela pode aprender sim. A nossa próxima, hoje a gente encerrou esse assunto, tá? A nossa próxima aula vai ser no dia 18 de agosto, e aí na próxima aula a gente vai tratar desses 2 livros aqui, então, como é que a gente vai fazer a criança, então? Se tudo der certo na turma de vocês, vocês não vão ter as crianças pré-silábicas, vocês vão conseguir fazer com que elas avancem para as próximas hipóteses, e aí como é que então a gente vai alfabetizar a criança silábica e a criança que está na hipótese alfabética. A gente finalizou aqui, aí eu vou abrir, não sei se vocês querem fazer comentários ou perguntas, mas fiquem à vontade, gente. A hora é agora, que a gente combinou até 10h30, eu não li os comentários, eu só vou conseguir ler agora. A Maria das Graças aqui colocou da direita para a esquerda, ao contrário da nossa. É verdade, Maria das Graças, você já sabe, você já tem esse conhecimento. Sulamita disse, minha professora usava caixinha de creme dental. Para fazer o quê, Sulamita? Me conta. Sulamita tá aí ou já foi-se embora? Viviane Caldas, bom dia. A aula foi boa, que ótimo. Alguém quer fazer perguntas, comentários? Estão achando muito difícil? Estão achando que está tranquilo? Estão gostando do método? Estão achando o máximo? Estão confiantes que vocês vão conseguir alfabetizar? Alguém aí já está trabalhando com os próprios filhos de cobaia, irmão mais novo? Tem gente que já trabalha em escola, já pode começar a aplicar essas atividades aqui com a turma de vocês, os filhos, vizinho, sobrinho. Então, pessoal, terminamos aqui. Ah, bom, tem uma pergunta. Professor, o trabalho de hoje podemos entregar amanhã? Pode adiar um pouco? Sim, pessoal, podem entregar, porque eu sei que é pesado. Mas tentem entregar até sexta-feira. Pode ser, Viviane? Eu sei que
a situação não é fácil, pandemia, trabalho, filhos, casa, mas sim, vocês podem entregar o trabalho sim até sexta-feira, o que é de hoje. E estou com dificuldades para entregar. Sim, pode entregar sim, Viviane. Tá? Porque assim, ao mesmo tempo que eu, como professora, compreendo perfeitamente as dificuldades que vocês estão passando, e ao mesmo tempo vocês precisam também demonstrar que vocês estão adquirindo os conhecimentos necessários para alfabetizar, porque esse é um dos componentes mais importantes que vocês vão ter no curso de pedagogia, tá? Porque vocês, provavelmente, quem aqui quiser ser professora, principalmente da rede pública, vocês vão chegar na sala de aula e ninguém vai explicar nada para vocês na escola, já vão ter certeza que você sabe alfabetizar, que você vai para a sala de aula e que você vai ter que dar conta daquela turma. Então, é extremamente importante que vocês estudem, que vocês se mantenham como estudantes, mesmo depois de formadas, e que o trabalho de vocês possa ser fundamentado cientificamente, teoricamente. Isso, então, só vai ser possível mesmo com muita leitura, muito trabalho, e eu desejo muito sucesso para vocês. Isso, Viviane colocou um comentário aqui. A aula foi interessante porque agora tem atividades diferentes para aplicar em sala de aula. Isso. E no nosso próximo encontro, no dia 18 de agosto, que eu vou falar desses próximos 2 livros aqui, professora, minha internet caiu. Tudo bem, Sulamita, a aula está gravada. Está gravando? Eu vou colocar lá para vocês, no nosso ambiente, inclusive a apresentação também. Na nossa próxima aula, a gente vai falar desses 2 livros aqui, e como vocês já sabem, principalmente para quem já leu, no final do livro tem. Deixa eu tirar isso aqui, peraí. No final do livro tem atividades, e aí vocês vão adaptar para as crianças, para os alunos de vocês, sejam crianças, sejam adultos, que a gente vai falar de alfabetização de adultos um pouco mais para frente, mas o ideal mesmo é que a gente consiga alfabetizar as crianças nesses 200 dias letivos aí que vocês vão ter com elas, no BIA, que é o bloco inicial de alfabetização, que são as crianças de 6, 7, 8 anos de idade, primeiro, segundo, terceiro ano do ensino fundamental. São 600 dias letivos, pensem aí, gente. Então, é possível alfabetizar, é possível. E com a turma mista, com crianças de todos os níveis. Vocês já aprenderam como é que faz o teste da psicogênese, a 4 palavras e uma frase, que é o mais simples. A gente tem isso também na nossa aula gravada, que vocês vão fazer com as crianças, para que vocês descubram em qual hipótese está cada criança. E a partir daí, vocês vão fazer o planejamento das aulas de vocês para alfabetizarem. Certo, pessoal? A gente chegou aqui, então, 10h30, o horário que a gente tinha combinado. Gislaine, você levantou a mão, quer falar? Sim, eu queria só tirar uma dúvida relacionada a esse estudo dirigido que a gente está fazendo da caracterização das hipóteses psicogênicas. Aí tem uma parte lá onde você pergunta para a gente citar algumas atividades, né, que a gente trabalha dentro do nível pré-silábico, silábico e alfabético. Essas atividades, ela tem que ser as que estão descritas lá no livro, ou podem ser outras também, assim, de uma forma superficial, ou você quer que a gente coloque tudo, assim, concreto mesmo? Não, o objetivo é que vocês citem pelo menos uma atividade de cada do livro, tá? Uma atividade já é o suficiente, como exemplo, tá bom? Tá, Ficou claro? é porque lá, sim, é porque lá eles colocam assim de uma forma dividida, né? A Isso. matemática, a gente pode trabalhar matemática assim, português e tal. Aí, no caso, seria uma de cada uma dessas disciplinas específicas, ou não precisa ser? Não, não, basta que você fale de uma atividade para o pré-silábico, uma atividade para o silábico, Ah, uma atividade para o alfabético. Só como tá bom, exemplo entendi. mesmo.
Qual é o meu Entendi. objetivo? Que vocês leiam o livro, que vocês vejam as Sim. atividades, que vocês entendam, então, que a gente chegou na parte do como fazer. A gente estava até agora estudando o que eram as hipóteses, a história da alfabetização no Brasil, os métodos. A gente chegou finalmente no momento de como. Ah, tá, eu tenho uma criança aqui na minha frente que está na hipótese, preste lá, como eu alfabetizo essa criança? Chegamos no como, tá? Que foi tudo isso que eu mostrei aqui para vocês. Mais alguma pergunta, meninas? Podemos encerrar nossa aula. Muito obrigada pela presença de vocês. Achei ótimo que vocês participaram. Quem não puder participar, depois assiste a aula gravada. Então, eu vou parar aqui a gravação. Desejo um bom dia para vocês, uma boa semana. Tudo de bom para vocês, saúde. Vacinem-se. Quem puder já tomar vacina, toma. Usa máscara. A pandemia não acabou. Boa semana para todos vocês. Beijos. Tchau, boa semana. Beijos. A entrega foi adiada para sexta-feira. Quem puder entregar hoje, eu já corrigi, já dei nota para algumas pessoas. Mas quem tiver com dificuldade pode entregar até sexta-feira, sim, gente, sem problema. Tá bom? Obrigada, gente. Já tomei minha vacina, graças a Deus. Estou menos preocupada agora. Só falta vacinar o resto, todo mundo da população, para ficar mais tranquilo. Boa semana, Gislaine, Viviane, Maria das Graças. Até a próxima. Espero vocês, dia 18 de agosto. Vou encerrar aqui. Tchau, tchau, Maria das Graças. Até a próxima.